Não, o grupo é para física, não é parcela. Parcela de cavalo. Nossa, você pega, Minha caminha, 100 contos isso aqui. ele falou que fosse baratinho, 100 conto. Mas pior que... Não, mas ele é barato. 100 conto é muito barato, lá. No começo, Se você for comprar na loja mesmo, no começo eu gravava com uma lapelazinha, vocês lembram? Que era o fiozinho? Eu paguei 60 conto na lapela, era um fio. Eu só decidi. Aí eu fui procurar um sem fio. Esse é baratinho. Os melhorzinhos começam em torno de 700 reais, 800. E fui melhor lá. Isso é baratinho. Mas hoje tem como fazer a parcela. Parcela em 10 vezes. Não, isso aqui é só o microfone. Não sei, não sabia. Verdade. Vai pagar a parcela dele. Agora tem como fazer o Pix parcelado, você sabe. Tá, mas é pra pessoa. Esse Tem como? tem. Você passa no cartão de crédito. Nesse mundo de hoje, viu, tá? Aprende uma coisa rápida. O banco não tá nem aí pra você vai pagar, ele quer seu dinheiro. Mas é tático, né? Hoje tô apostando isso. Só um chute assim. Eu vou fazer que nem... Todo mundo recebeu o material? Quantos faltou hoje? 3. Fez o dever de casa? Uai, eu recebi 2 vezes. Você guardou dos 3 que faltou? Ah, não. Mas também tem uns que estão fazendo Ô, assim. professor, eu recebi Mas 2 aí vezes. tem que organizar? Já se organizou? O brother recebeu 2. Eu recebi tudo aqui, ó. Pois é. Isso é Já vamos chutar o grupo aí. Então vamos lá. O assunto, a gente já começou a falar desse assunto, calor sensível, sim ou não? Vou dar uma revisada então aqui. Vamos ver se vocês falam tudo. Oi, mano. Presta bem não. Aí pra Esther. Olha. Calma então, amiguinha lá, não que ela vai ser lá. Alô, sensível. Ele recebeu. Ah, não? É pra Esther. Mas aí eu tava na minha mesa. Você não colocou na mesa, você colocou na mesa. Então vamos lá. Você não vai entregar pra ela. Então beleza, vamos lá. Deixa o celular aí. Então vamos lá. A gente já iniciou, vou falar de novo, e a gente vai começar a falar, e tem tudo a ver com a gente vai fazer amanhã, a aula prática amanhã. A aula prática bem rapidinho. Na verdade, a gente vai fazer uma demonstração. O que é calor sensível? Cuidado, viu, minha amiguinha? Essa posiçãozinha é excelente para vir aquela áreazinha em cima e todo mundo tem que levantar. Se um não levantar, melhor ainda. A advertência para todo mundo. Calma lá. Tá sendo excelente, a sala da galera tá dormindo. Tá gravando? Com certeza. Continuando então. Mas não, se levantar, se não quer levantar, beleza. Então não vai sentar. Oi? Professor Henrique, tá vendo? Não ficaria tímido com o celular. É tímido? Todo mundo tá te ouvindo. Professor Henrique tá vergonha. Com certeza, eu não vou ajudar isso. Pra assistir as aulas lá, né? O professor não eu vou entra ajudar esse nisso. vídeo lá. Essa aqui é famosa. Fofoca, gostei um bocado de coisa.
Corta nada não. Misericórdia. Se você assistiu o vídeo até agora, escreve nos comentários, Gabriel. Ah, não vou ler, não. O que é calor sensível? Vou separar aqui rapidinho na física, porque a gente vai falar de calor sensível primeiro, depois a gente vai falar de calor latente. Tem uma diferença enorme. O que a gente está estudando neste momento, o assunto chama termologia. Tudinho. O que a termologia engloba? Tudo na sua vida que recebe energia térmica ou perde, entre aspas, aquece ou resfria, que muda de estado físico ou não. Mudar de estado físico é sólido e gasoso. É isso. Aí o que a gente viu até agora? A gente viu temperatura, a gente falou o que é temperatura, a gente falou um pouquinho de equilíbrio térmico, a gente falou de escalas termométricas. Agora a gente está entrando em outro assunto, falou de variação de temperatura. Agora entrou em calor sensível. O que é calor sensível? É tudo aquilo que recebe energia térmica ou perde e não muda de estado físico. É sempre o básico. Básico do básico do básico. Você pega uma panela. Só você vir. Só no chupar. Você pega uma panela para fazer um miojo. Você coloca água na panela e coloca no fogo. A panela vai aquecer, vai ficar muito quente, correto? Mas a panela não vai derreter. Certo? Ferro, se eu não me engano, é 1800 graus Celsius. 1800 graus. 1500. E para poder esquentar uma água que é O 100? fogo do fogão, vou ter até pesquisar de novo. A gente fez um trabalho uma época atrás, a média dos fogões domésticos, que é a que a gente tem em casa, sem ser industrial, doméstico, que é esse. A média quer dizer que alguns podem ser mais, alguns podem ser menos. A média é em torno de 400 graus Celsius. Não passa disso. Aí eu vi um vídeo de uma moça falando de culinária, e eu vou até reforçar isso, porque quando você faz um curso de culinária, você aprende as temperaturas de cozimento também, bonitinho das coisas, não é por rumo igual a gente faz. O que ela falou, que o fogão em média chega em torno de 200 e poucos graus Celsius. Aí eu fiquei na dúvida. Mas o que eu sei, que o fogão que você tem na sua casa, ele não é suficientemente para derreter alguns materiais. Tipo assim, igual ferro não consegue, alumínio não consegue, porque o ponto de fusão é muito alto. É por conta da pressão do gás que não é muito forte. Ô professor, O ponto de fusão. Então, no caso assim, se tipo, a gente deixasse muito tempo, não adiantaria nada. Ele precisa Só vai o desse- quê? Empretejar a panela, ficar aquele cheiro de ferro, oxigênio, chato, aquele nojento lá. E se tivesse oxigênio no leite? Não, aí você está aumentando mais o componente, é diferente. Aí você já está trabalhando, um exemplo, maçarico. Aí a potência da chama já é muito maior. Só fogão normal, que tem só butano e propano, que é o gás que a gente usa em casa. Isso é doméstico. Porque convenhamos, né? A gente é 200 e poucos milhões de brasileiros. Cada um com uma cabecinha diferente. Aí você dá a oportunidade de dar um fogão para uma pessoa moldar um material de ferro, imagina as loucuras que saem por aí. Ah, a gente tem que pensar até nisso. Pera aí, eu não entendi não. Repete, por gentileza. Se eu pegar um gás e acendesse ele mesmo, aí quantos graus? Os graus É o mesmo. necessários para Não tem como derreter. Não, é o mesmo. Qual que é a diferença abrir ele ali e pôr fogo ou ele passa no caninho sem na chama? É só porque ele passa no caninho. Essa distância que ele faz deixar sem na chama não muda nada. A temperatura final é a mesma. Pode variar alguns vírgula, alguma coisa. O que manda a chama ser potente em comparativo de um gás ou um maçarico vai ser os componentes que estão ali dentro. Aí você tem que ter complementos de mais comburente, seria mais oxigênio, a química é mais completa. É isso que mais, por isso tem as diferenciações. Beleza? Continuar. Então o que é calor sensível? Tudo na sua vida que aquece ou resfria, mas não no estado físico. A panela no fogão da sua casa, ela aquece e fica muito quente, mas ela não derrete. O que ela está sofrendo é um calor sensível. Cara, outra coisa, a roupa. Ora a roupa está quente, por causa que o clima está quente, ora ela pode estar fria, porque o clima ela fica mudando a temperatura. A gente também.
A gente está sofrendo um calor sensível, a gente não pode em estado físico. Ainda bem. Pensa, evaporasse. A força mágica, né? O Thanos. Calor sensível é isso. Perguntas? Isso aqui. O que é isso? A bola está por isso? Aí, continuando, a gente tem uma condiçãozinha chamada calor. O que é calor? É energia térmica que Oi, é calor? É. Transição das moléculas. Não, isso é temperatura. Temperatura é uma coisa que ela corpos que se encontram a temperaturas diferentes. Isso, calor é isso aqui, ó. Você tem um corpo que tem 100 graus Celsius. Um corpo que tem 10 graus Celsius. Se eu encostar A e B, quem vai dar a energia térmica para quem? O ar vai ter. Por quê? Porque tem mais temperatura. Cara, você já aprendeu algo básico que é fundamental. Quem é mais quente sempre vai dar energia térmica para quem é mais frio. Então, esse momento aqui, A vai dar energia térmica para B. Calor, que a gente fica usando no cotidiano errado, isso é quente, né? Mas tá tudo bem. Eu também uso essas expressões, que eu convivo com pessoas que não vão ficar ensinando isso. Certo? Mas corretamente, o que é calor? Calor é o fluxo de energia térmica de quem é quente doando para quem é frio. Na hora que quem é quente doa energia térmica, quando eu começo a doar energia térmica, começa o quê? Quem é quente começa o quê? Resfriar. E quem está frio começa. Aí chega um momento que eles entram em equilíbrio térmico. A temperatura fica igual. Na hora que a temperatura fica igual, não existe calor mais. Calor só é o momento que um está doando energia térmica para o outro. Na hora que parou de transferir isso aí, não existe a condição chamada calor mais. Não existe. Isso é que nem quando a água fica morta. Como assim? Assim, quando ela está quente, ela vai esfriando. Aí ela está trocando energia térmica. Com quem? Com o ambiente. Com o ambiente. O ambiente é esse que eu estou inserido agora, tá quente. O ambiente fica fazendo isso, fica fazendo troca de calor o tempo inteiro. Mas agora se fosse Presta atenção. água fervente, água fria. Aí quando você mistura os dois, a água quente doa energia térmica para a água, Tá, água fria. aí ela fica morta. É isso que eu tô falando. Aí então refina. Mas é isso aí. Beleza? Cara, presta atenção aqui agora. A nossa derme, certo? Derme, essa pele, ela tem que trabalhar em torno de 25 graus Celsius, fora do nosso corpo. Dentro é 37. Porque tanto que você, quando você mede lá no termômetro, se estiver acima de 37, você está com o quê? E se você estiver abaixo de 37, você está com o quê? Isso. Então, o nosso corpo tem que trabalhar dentro de 37. A pele, ela trabalha em torno de 25 graus Celsius. Então, o nosso corpo fica fazendo uma coisa na biologia chamada termorregulação. Por isso que quando... Olha a análise. O clima agora está quente. Nós, aqui, nossa pele, nosso corpo está em torno de 25 graus Celsius. Com certeza, vamos ver quanto está falando. Está marcando agora. Bota o Fahrenheit. Não, faz aí pra Kelvin, pra gente saber. Não. Fica errado, está marcando 23? Nossa, com sensação Ela tá térmica de já 1500, né? Vai lá no Instagram, lá tirar foto. Internet aqui, Deus. Deus não está aqui. 23 com sensação térmica de 1500. Aqui está falando aqui, ó. É mais, hein? Mas tá mais, é por causa da parede ali. 27 graus, 29. Quem está mais quente? O tempo ou nós? Tá marcando 27, 29 graus Celsius. Quem está mais quente? Não, não fala tudo. Aqui na pele. O dentro é 137. O seu corpo vai termorregular em você suar ou sentir frio por causa da pele. Mas tá mais 29 graus, nosso vai igualar. O tempo está quanto? 29. E nossa pele trabalha em torno de 25. Quem está mais quente? Quem está doando energia térmica para quem? O tempo para nós. Aí a tendência é o quê? O tempo, a tendência dele, se deixar por conta dele, ele vai vencer, porque a massa, né, do clima que sai é muito maior que a nossa. Só que o seu corpo não quer subir acima de 25, então você começa Suar. para resfriar e manter. Calor é a transferência de energia térmica de quem é quente para quem é frio. Quando
clima de cristalino o tempo está abaixo de 25, sei lá, falar amanhã vai fazer 15 graus, todo mundo já sabe que vai fazer frio. Quem vai estar mais quente entre os dois? Você ou o corpo cristalino? Né? O corpo da gente. Porque você vai doar energia térmica para o clima de cristalino. Aí quer que seu corpo fala, quer que seu cabecinha vai falar, mete uma blusa de frio, pega a japona, pega o casaco, vamos proteger. Porque você está perdendo energia térmica. Calor é o fluxo de energia térmica de quem é quente para quem é frio. Quando entrou em equilíbrio térmico, acabou. Não existe a condição chamada calor mais. Beleza? Caloria em termos de grandeza, a gente mede calor, a gente mede em caloria. Essa é a unidade de medida que a gente trabalha. Caloria. No sistema internacional, a gente trabalha em joule. A gente escreve assim mesmo. Mas a pronúncia é joule. Eu estou com vontade, você é muito bom, né, bicho? Tá bom. Não participa muito, mas que a gente. Ah, não, pô. Faz, é isso. Você está disfarçando. Ô, professor, quando as pessoas falam assim, quando o ambiente é fechado, tem muitas pessoas, não é mais calor, é verdade. É porque o que acontece? Todos nós ficamos radiando energia térmica. A gente vai falar desse assunto. A gente fica radiando energia térmica. Irradiando. É o tempo inteiro, a gente fica fazendo isso. Então, você está no ambiente tem muitas pessoas, a gente fica radiando. Tem gente que radia mais que outras. Tem gente que é mais quente que outras. Você está no ambiente fechado. Se você está radiando essa energia para o meio, para o ambiente, você vai agitar as partículas do ambiente. Logo, todo mundo vai ter a sensação que está quente aqui no ambiente. Então, isso é notório. Beleza? Agora, outra condição que a gente tem em seguir chama capacidade térmica. Cara, capacidade térmica, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Você tem dois recipientes, a gente já falou um pouco sobre isso. Um tem 500 ml de água e um tem 2 litros. Aí você foi lá e forneceu a mesma quantidade de caloria para os dois recipientes, a mesma quantidade de fogo, a mesma chaminha. Na prática você já sabe disso. Quem vai aquecer mais rápido? A ou B? Quem vai ferver mais rápido? O recipiente que tem o recipiente A ou B? Você chama? Quem vai aquecer primeiro ali, Adriele? A ou B? Por quê? Tem menos quantidade de água. Notório. Você acorda cedo lá, vou esquentar um leite para tomar com Todd, Nesquik. Aí você todo dia coloca na sua caneca preferida. Aí um dia você não está muito legal, colocar menos leite num copo. Não na caneca, arruma outro copo. A sua caneca preferida foi usada e você ficou, né? Ou você sujou a caneca preferida, aí deixou na pia e você não lava, e aí emburrou porque não lavaram para você. E você tem duas mães para poder ter lavado também. Aí ficou tudo bem. Aí, se você usar a caneca e coloca a mesma quantidade todo dia, você sabe mais ou menos pelo micro-ondas o tempo que você usa, certo? Para o leite não derramar. Você já aprendeu na prática. Porque você colocou muito, derramou um dia e vira aquela coisa. Aí você, todo dia você coloca lá, 45 segundos, aqueceu a temperatura que você quer, você bebeu. Aí um dia você colocou menos. Por prática, o que você vai fazer? Colocar um tempo menor no micro-ondas também, porque a quantidade é menor. Por causa de quem? Capacidade térmica. Física é isso. Física é isso. Física é o quê, velho? A gente pega as coisas que a gente vive. Bora lá, velho. A gente está pegando só as coisas que a gente vive. E agora aqui em física eu estou te dando os nomes certinho. O que é isso? Como que a física vê isso? A física vê isso como capacidade térmica. Que agora você já aprendeu na prática. Você colocar 500 ml de água e 2 litros, elas vão ferver em tempo diferente, na mesma chama. E se for chama diferente, você também. Por causa da capacidade térmica. Agora, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é quando o corpo inteiro precisa receber em caloria para variar o grau Celsius. Tem como calcular isso? Tem. C maiúsculo é a unidade de medida de capacidade térmica. Então, participa. Professor, Igual aqui, maiúsculo. professor,
as chamas do meu fogão, elas vão ser a mesma temperatura? Tipo assim, eu colocar elas no mesmo volume. Aí elas vão ser assim, uma mais forte que a outra, ou Com outra bem mais certeza. fraca? Com certeza. Então o fogão vem assim. Geralmente os fogões vêm de. Geralmente. Fala que todo é assim. Dá as bocas maiores, né? Tem dois tipos de boca, uma menorzinha e uma maior. Geralmente. Estou falando que todos são assim, geral. Não entendi. É o que mesmo, geralmente? Geralmente eu não estou especificando que todos são assim. Eu sei que tem fogão que tem uma chaminha menor, uma média ou uma grande. Lá em casa é assim. Mas eu sei que a moda geral sempre tem uma chama menor e uma chama maior. Padrão. Mas ela tá falando se for todas do mesmo tamanho, não é? Não. Mas não é. Se for todas, foi igual eu falei pro senhor. Se for todas do mesmo jeito e eu ligar na mesma temperatura e no mesmo volume. Você foi lá e reduziu do máximo. Se colocar. Aí qual que é a pergunta? Aí, tipo, eu tenho 3. Vamos botar 3 numa fileira só. Aí eu vou botar as 3 na mesma temperatura. O grau vai ser sempre o mesmo delas. Sim, elas têm o mesmo tamanho. Cada uma vai ter a mesma temperatura. Mas agora, você concorda comigo que dessas 3, uma chama aqui vai demorar um tempo, certo? Se eu colocar mais outra chama embaixo, o tempo vai cair pela metade. Então é 2 chamas para aquecer a mesma quantidade de água. Se eu colocar 3 chamas, aí cai 3 vezes mais o tempo. Obrigada. Professor, continuando um pouco do contexto, por que que o leite ele vai subir e a água vai... Evaporar. Subida, não entendi. É porque o leite ferve e derrama. A água não, a água ferve e seca. Isso. Pausa meu todo, abre o Google. A gente tem substâncias, propriedades diferentes. Então a parte da química, a gente não fala de leite, tal, mas tem uma parte lá que a gente estuda chama soluções, misturas. Ela está estudando Soluções. em química. Agora eu acho que é assim mesmo. Aí tem ela pura, composta, aí vocês vão ver heterogênea, homogênea. Você lá no meu Instagram lá, responde lá. Olha que diabo agora. Presta atenção. Quando você tem a água, as moléculas mais predominantes dentro da água é a H2O. Certo? Quando você começa a aquecer ela, aí eu vou ser bem geral aqui, mas tem mais coisinhas. Tem pressão de vapor envolvida, tem interações moleculares envolvidas. Quando você começa a aquecer a água, ela vai do estado líquido, se desprende e vira vapor. Quando você tem leite, no leite você tem água, você tem gordura, você tem proteína, você tem açúcar, você tem N moléculas, você tem uma substância composta. Quando você começa a ferver o leite, algumas moléculas conseguem se desprender e ir embora, tanto que se você tampar, você vai ver que vai ficar suave um pouquinho, só que algumas não conseguem desprender e ir embora e virar vapor, porque elas são mais pesadas. Então a tendência delas é ficar ali meio que junto e derramar. Por causa de quê? Substância composta e simples. Então isso gera uma diferença também. Porque quando você começa... O que é a temperatura? O que é um aquecimento? O que é a temperatura mesmo que ele me respondeu aqui? Das moléculas. Você começa a aquecer a água, elas começam a agitar, a água se desprende, ela é levezinha e vai embora. Você começa a aquecer o leite, você tem uma proteína lá. Estou sendo bem grosseiro aqui, viu? A água pequenininha, a proteína desse tamanho. Quem que é mais leve dos dois? A água. A proteína não consegue voar, a molécula é muito grande, então é mais fácil ela ficar ali, derramar, encostar na parede do recipiente, queimar, virar outra estrutura, aí gera aquele cheiro. Tanto que a gente aprendeu a fazer uma coisa legal com o leite, né? A gente vai aquecendo ele bem devagarzinho. O leite de vaca, né? Tirado ali, sem ser de caixinha. O que a gente produz? Doce de leite. E a gente muda a estrutura química dela. No doce de leite, tem Tá vendo a aula? Continuando. Como que eu calculo a capacidade térmica de um corpo? Porque a gente vai ter que fazer isso. Quanto que eu preciso? Presta atenção. Eu tenho 2 litros de água, vamos considerar que ele estava a 10 graus Celsius.
E essa água foi para de 10, ela foi para 11 graus Celsius, certo? Eu tinha 10 graus Celsius, aí eu fui aquecer, ela foi de 10 foi para 11. Capacidade térmica para saber quanto que o corpo inteiro precisou receber em caloria é a unidade de medida de calor, para variar 1 grau Celsius. Como que eu calculo isso, professor? Capacidade térmica é igual a quantidade de caloria que o corpo recebe, que é o fogo, e eu divido pela variação de temperatura, ΔT. Variação de temperatura, que seria a temperatura final menos inicial. Aí eu descubro aqui a capacidade térmica, quantas calorias eu consumi para variar 1 grau Celsius naquele ponto. Tem como calcular isso. E é o que a gente vai fazer nos próximos exercícios. Perguntas? Pode repetir, por favor? O que é a capacidade dele? Quanto o corpo inteiro precisa receber em caloria para variar 1 grau Celsius. Como a gente está na escola e o processo de ensino requer a gente coletar esses dados depois de aprendizagem, você vai ter que fazer exercícios e provas. Então a gente precisa aprender a calcular isso. Como que eu calculo? Eu uso essa equação. Qual é a equação de capacidade térmica que você mais usa? Capacidade térmica é igual a quantidade de caloria dividida pela variação de temperatura. Dá um exemplo aqui. Coloca na foto. Sim. Vamos considerar que eu forneci 100 calorias aqui para essa água. 100 para essa. 2 litros de água forneci 100 calorias, certo? Aí ela foi de 10 graus Celsius para 11. Quem que é a temperatura inicial? 10 ou 11? 10. Então é TI e TF. TF. Exemplo, tem esse aqui. Quem que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos Temperatura inicial. variação de temperatura é final é quanto nesse caso? 11. Inicial é quanto? 10. Então a variação de temperatura variou quanto? Não sei. Aí o exercício vai te perguntar, qual que é a capacidade térmica desse corpo? Capacidade térmica é a quantidade de caloria que o corpo recebeu, nesse caso eu falei que foi quanto? No exercício você pode falar outros valores. Eu estou falando um valor que pediram. 100. E ó, substituir aqui, ó. Qual que é a unidade de medida desse quesão, professor? É caloria. Esse Q maiúsculo significa caloria. Vai dar 100 então. Delta T é quanto? Quanto é 100 dividido por 1? 100. Então, capacidade térmica deste corpo, nesse exemplo, é 100 calorias para variar 1 grau Celsius. E Se eu quiser, agora presta atenção, se eu quiser mudar de 11 graus Celsius para 12, eu tenho que fornecer mais quantas calorias? Mais um. maior. De novo. Ah, não, mais 100. Pera aí. Esse corpo recebeu 100 calorias, aí ele foi de 10 para 11. Aí eu fiz a capacidade térmica do corpo. Aí eu descobri que é 100 calorias para variar 1 grau Celsius. Na verdade, aqui não é não, desculpa. A unidade de medida é calorias, grau Celsius, só assim. O que é que significa? Que para este corpo ele precisa receber 100 calorias para variar 1 Grau Celsius. grau Celsius. Aí eu vou e te pergunto. Para ele mudar de 11 para 12, eu preciso fornecer mais quantas calorias? 100. 100. Porque eu já descobri a capacidade térmica desse corpo. Então, tipo assim, se essa questão for, se uma questão igual a essa for cair na prova, vai ter sempre a quantidade de caloria. E a variação também. E a variação, né? Se ele não te der a variação, tu não precisa descobrir, que ele vai falar. Começou de tanto e terminou de tanto. A inicial. Mas você tem. Obrigada. Esse ponto ali é mais fácil. Entendi. Que fácil. Ô, Edivan. Achei mais fácil que a outra. Alguém tem aula? Ô, Edivan, vai daí. Continua com essa atenção aí. Vai ter algumas perguntas que vai meio que assim, depender da. Gabriela, escreve no comentário.